Queridos irmãos e irmãs, eu os saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Saudações fraternas a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez juntos para estudar sobre o nosso passado à luz da Bíblia, colocando o seu passado no devido lugar. O tema específico de hoje é: seu passado, um inimigo? É algo muito sério que, como disse, precisamos estudar, analisar, ponderar e tratar à luz do que Deus nos revelou em sua palavra. Mas antes disso, nós vamos cantar. E eu os convido a cantar um cântico do grupo Logos, Situações. Tem muito a nos falar, tem muito a ver com o nosso assunto, com as questões do nosso passado. Vamos cantar, irmãos? Situações nesta vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou vencedor e ninguém poderá me deter. Não, não, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. Se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Vamos orar, irmãos? Querido Deus, nosso Pai, nós, ó Deus, como cantamos, confessamos que muitas vezes nos vemos ou já, ao olhar para trás na nossa vida, já nos enxergamos em situações que realmente trazem questões ou cujas respostas
não são fáceis, ó Deus, de obter. Mas, ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa história. E porque o Senhor não permite que passemos por situações, que sejamos provados, e isso seja além do que nós podemos suportar. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos ergue e o Senhor segue junto conosco, como cantamos. Abre o nosso entendimento agora, ó Deus, para entender a Tua palavra nesta questão, nesse assunto tão sério, tão importante, ó Deus, que tem tantas implicações na nossa vida, como é o assunto do nosso passado. Nos ajude a tratá-lo com os olhos do Senhor e com, ó Deus, as ferramentas da Tua palavra. É a nossa oração. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu convido-os agora a abrirem as suas Bíblias num texto que nós estivemos estudando há algum tempo atrás. Tivemos, na verdade, uma série inteira, é o livro de Abacuque, e eu gostaria de me ater aqui nos primeiros versos, Abacuque capítulo 1, verso 2 ao verso 4. Vamos relembrar algumas coisas e aplicá-las segundo o tema, que estamos nos propondo a estudar. Seu passado, um inimigo. Abacuque capítulo 1, verso 2 a verso 4. O texto sagrado diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Meus irmãos, alguns na infância ou mesmo na adolescência já experimentaram o desafio de mudar para uma nova vizinhança, já lidaram com a solidão que resulta desta experiência, não é? Quando nós encontramos um novo amigo, é um alívio. É verdade que a influência de um amigo nem sempre é totalmente positiva. Às vezes os amigos nos apresentam alguns pensamentos, alguns comportamentos, algumas atitudes que não agradam a Deus e não fazem bem para nós. Talvez você tenha tido alguém na sua vida até que tenha sido simultaneamente o seu maior amigo e o seu pior inimigo. Muito bem, o seu passado pode ser assim. Pare e pense. O seu passado pode ser assim. Não há dúvidas, irmãos, que do seu passado pode ser benéfico, pode ter sido benéfico na sua vida, pode ser benéfico para você, para muita gente, mas esse conjunto de experiências, de hábitos, de memórias, podem ter também um lado sinistro, especialmente se você não tiver lidado biblicamente com algum aspecto dele, algum aspecto do passado. Como vimos na última devocional, alguns cristãos tomam a posição de que o seu passado não importa, o seu passado não é nada. Realmente eles consideram como os eventos que já viveram, já foram vivenciados, não tem nada a ver com a sua vida hoje. Raramente consideram esses eventos anteriores da vida como afetando negativamente os seus pensamentos, o seu comportamento nos dias atuais. Contudo, irmãos, as Escrituras Sagradas apresentam muitas maneiras pelas quais o passado de alguém pode ter um impacto prejudicial hoje, no presente. Cristãos que deixam de considerar isso, essas verdades na vida prática, perdem com frequência o ânimo, porque os problemas do coração não podem ser ignorados para sempre. Por um tempo eles podem até ser colocados ali debaixo do tapete, mas para sempre eles não podem ser ignorados. E tantas vezes nós, como igreja, como irmãos na fé, podemos até piorar o problema por esperar um outro comportamento do irmão, um desempenho externo positivo do irmão na fé, sem oferecermos soluções para a dor do seu desapontamento, para a dor
da tragédia que ele já viveu, dos abusos, quem sabe, dos fracassos dele e assim por diante. A mensagem da igreja deve ser a de que o passado não é tudo, ou seja, não é totalmente determinante, mas que o passado ou assuntos não tratados do passado podem sim ter um efeito negativo hoje. O seu passado pode impedir o seu crescimento em Cristo de variadas formas. E é sobre isso que a nossa mensagem vai falar hoje. Maneiras, ou pelo menos uma delas, e depois nos próximos estudos outras, uma maneira pela qual o passado impede o nosso crescimento na vida cristã. Colocando, irmãos, de uma outra maneira, de uma outra forma, nós vamos analisar situações que cooperam para que o passado seja um de nossos piores inimigos. E a primeira dessas situações é a seguinte: questões não respondidas. Questões não respondidas. Pense em algumas das grandes dificuldades que você enfrentou até hoje. O que é que o inquietou mais? Que foi tão perturbador? Por que é que esses acontecimentos ainda reverberam, né? Ainda permanecem na sua memória? Você já conversou com Deus a respeito deles? Realmente, sinceramente conversou com Deus? Você já teve um tempo para sentar-se com uma pessoa madura na fé, a fim de procurar por respostas de Deus para as questões que perturbam o seu coração? Muitas pessoas cresceram acreditando ser errado fazer isso, né? Fazer perguntas a Deus. E então vivem em busca de respostas nas fontes erradas. Pensam que fazer perguntas a Deus é desrespeitoso, é imaturo. Agora, irmãos, do jeito certo e da maneira apropriada, fazer perguntas a Deus pode realmente ser um ato de reverência, um ato de adoração, algo que agrada a Deus, porque demonstra que você quer crescer diante do Senhor, quer conhecê-lo mais, ao mesmo tempo que ter essas respostas. Um homem fez isso, e nós sabemos quem foi, não é? Pelo texto lido. Abacuque foi esse homem, um profeta do Antigo Testamento, chamado para pregar ao reino do sul, Judá, por volta do ano 600 a.C. Aquele momento histórico foi significativo na vida do povo de Deus, porque o reino do norte, vamos lembrar que o povo de Deus estava dividido a essa altura, né, entre reino do norte e reino do sul. O reino do norte, Israel, já havia sido levado cativo pela Assíria, mas o reino do sul, Judá, não havia se arrependido de sua idolatria para evitar o mesmo destino. E essa falta de piedade da parte do reino do sul perturbou muito, incomodou profundamente o profeta Abacuque. E ao olhar ao seu redor, Abacuque não tinha muitas respostas, ele tinha mais perguntas do que respostas. Ao olhar ao redor, Abacuque só via coisas fora do lugar, sabe? Coisas desencaixadas. E é interessante analisarmos o que é que Abacuque escolheu fazer em resposta a tudo isso. Ele foi a Deus. Ele colocou a sua queixa diante de Deus. Ele buscou na fonte certa. O seu livro começa assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? Por que eu estou vendo isso todo dia? Por que isso me incomoda? A destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta. O perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Irmãos, o fato de palavras como essas estarem na Bíblia te surpreendem? Você pode imaginar essa conversa aí entre o profeta e Deus acontecendo? Uma pessoa olha para o céu e pergunta por que o Deus Todo-Poderoso não lhe respondeu ainda? Por que Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse? Por que Deus permitiu que seu povo continuasse ainda em pecado, sem consequências disso? Abacuque está cansado do que ele viveu, do que ele viu. Está cansado da violência, da desobediência que ele via ao redor dele. Está cansado de ter que lidar com o que ele já teve que lidar. Então, por que é que Deus permitiu que tudo isso continuasse? Porque Deus aparentemente está calado diante de tudo que aconteceu.
comentando sobre as perguntas de Abacuque, um escritor disse o seguinte: Deus é amigo da pessoa honesta que tem dúvidas, aquele que ousa falar a Deus em vez de falar sobre si. A oração que inclui um elemento de questionamento a Deus pode ser um meio de aumentar a fé de alguém. Expressar dúvidas e lamentar acerca de situações injustas no universo mostra a confiança em Deus e a confiança de que Deus deveria ter e tem uma resposta para os problemas aparentemente insolúveis da humanidade. Felizmente, irmãos, Abacuque teve a coragem e a sabedoria de levar as suas questões diretamente ao trono de Deus, não é? E o resto do livro, como nós já estudamos, você pode até verificar na playlist aqui do nosso canal da Betel no YouTube, tem lá a nossa série no livro de Abacuque, né? O resto do livro indica que o Senhor ficou honrado por seu servo estar querendo cultivar um relacionamento honesto e autêntico com ele. E lições preciosas Deus ensinou a esse profeta. Isso não sugere que Deus irá responder nossas questões do jeito que queremos, irmãos. É claro que não. Mas à medida que nós andamos no Espírito, nós temos toda a razão para acreditar que Ele nos dá a sabedoria, Ele nos dará a direção, as respostas que precisamos. Pode ser que nem todas teremos, é verdade. Mas aquilo que nós precisamos, Deus dará. A coragem para colocar tais questões diante do nosso Pai Celeste é o que deve nos motivar a ir para a sua palavra, a fim de nós obtermos respostas, orientação. Alguns do povo de Deus, alguns cristãos, não deram esse passo ainda com respeito a questões-chave acerca do passado. E hoje em dia, por razões que talvez nem eles mesmos possam entender, eles sofrem falta de vitalidade no seu relacionamento com Cristo. Existem lacunas grandes aí no profundo do ser destes irmãos. E eu pergunto, será que dentre esses alguns está você? É possível que em algum momento decisivo de sua vida você tenha entulhado, acumulado as suas questões nos recessos do seu coração, em vez de acreditar que Deus se importa o suficiente para lhe ouvir e também para lhe falar, para lhe conduzir, portanto. E isso aqui, irmãos, é muito sério. O alerta é esse. Se for assim, o seu passado se tornou o seu inimigo. E se isso não for tratado, a coisa pode piorar, porque isso pode afetar tudo. O seu passado pode impedir, já estar impedindo, ou ainda impedir, o seu crescimento cristão. E pode se tornar, sim, o seu pior inimigo por causa de questões não respondidas. Ou questões respondidas da pior forma possível, da forma errada, sem a orientação da palavra de Deus. Qual é o remédio para tudo isso, irmãos? Pense comigo. O remédio é aconselhamento bíblico. Segundo as Escrituras, Deus nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. E tem nos dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade na sua palavra eterna, a Escritura Sagrada, a Bíblia. Palavra que é suficiente para nós. Palavra do céu para o nosso coração. Medite nisso. Tudo o que é necessário já temos em Cristo. Está exposto nas Escrituras. Aconselhamento bíblico. Volte-se para a palavra do Senhor. Examine as Escrituras. O Senhor Jesus diz que alguns, na sua época, muitos ainda hoje, erram por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Convido você a orar agora. Chame aí os seus queridos da família. Vamos buscar a Deus em oração. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir.